Bom dia, aqui é Luciano Facchini e eu quero registrar aqui um vídeo, um protesto até hoje sobre a atual igreja, a igreja moderna, né? Estamos em 2025 e eu quero registrar de acordo com a palavra como são as igrejas, como os pastores deveriam ser, como as igrejas deveriam se comportar em relação à riqueza e dinheiro. Eu quero começar lendo aqui para você um texto aqui de 1 Timóteo 6, para você refletir aqui, ó. O amor ao dinheiro. Se alguém ensinar falsas doutrinas e não concorda com a sã doutrina de nosso Senhor Jesus Cristo e com o ensino que é segundo a piedade, é orgulhoso e não entende, e nada entende. Então aqui Paulo já começa a falar, se alguém discordar do que estiver escrito aqui, não é sã doutrina e não entende nada, ou seja, é questionável a doutrina deles. Bom, vamos lá. Esse tal mostra um interesse doentio por controvérsias e contendas acerca de palavras que resultam em inveja, brigas, difamações, suspeitas malignas, atritos constantes entre aqueles que têm a mente corrompida e que são providos da verdade, os quais pensam que a piedade é fonte de lucro. Então aqui o apóstolo Paulo está começando a dizer que alguns aqui se corrompem, brigam e ficam ali se degladiando, mas é por causa da fonte de lucro deles. Eles não estão preocupados com a palavra, mas com o lucro, para não quebrar a fonte do lucro deles. Bom, e utilizam a fé e a igreja como fonte de lucro. Quer dizer, isso é um ato reprovável no meio cristão, entre os líderes cristãos, nas igrejas cristãs. Hoje a gente vê pastores riquíssimos, milionários. Acabei de ver um vídeo aqui, não vou citar nome nenhum, mas um pastor que hoje tem uma igreja nos Estados Unidos, ele deve ter meia dúzia de carros de mais de 1 milhão, relógios, no mínimo eu vi no vídeo, mais de meia dúzia de relógios Rolex e outros lá que custam 200 mil, 150 mil, o mais barato era 50 mil. Cada calça, camiseta de algodão de 6 mil reais da Dior, da Gucci, tênis, inúmeros tênis de 5 mil, 8 mil, 13 mil, camiseta, viagem, jaqueta, casa, mansão. A mansão desse pastor lá em Orlando é de 13 milhões de reais. É um negócio de louco. Então, hoje eu vejo, tem até uma frase do Milor Fernandes, deixa eu ver se eu tenho anotado em algum lugar aqui. O Milor, jornalista, né? Ele escreve o seguinte, ó: eu desconfio de todo idealista que lucra com o seu ideal. Milor Fernandes. Aquele jornalista, desenhista lá não sei se é da Folha, do estado de São Paulo. Então eu desconfio de todo idealista que faz do seu ideal uma fonte de lucro. E aqui o apóstolo Paulo também fala, fonte de lucro. Quer dizer, será que a igreja é para ser uma fonte de lucro? Será que esses pastores é para viver em toda essa ostentação? Aqui em Araras mesmo a gente vê pastores riquíssimos, onde literalmente enriqueceram com a igreja, porque não tinha outra atividade para enriquecer. A gente pode falar de políticos também, mas eu estou falando de líderes religiosos, de igrejas que vivem no luxo, na ostentação. Então, continuando aqui a leitura de 1 Timóteo 6, de fato a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Olha, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro. Ou seja, falar de piedade e falar de coisas que agradam as pessoas, isso é fonte de lucro. Pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e o que vestir, vos estejamos como satisfeitos. Bom, essa é uma palavra absurda. Como assim? Mas o apóstolo Paulo falou aqui. E corroborado não só
a palavra do apóstolo Paulo, mas com os atos de Jesus, porque fala no Evangelho de Jesus que o Filho do Homem, o próprio Deus, ou eu sou, não tinha onde declinar sua cabeça. E ele andava, vivia, não tinha onde declinar a cabeça. Por que se Jesus não teve isso, o pastor hoje, o padre, os religiosos hoje têm que ter essa ostentação, esse poder? Lembrando que lá em Mateus 4, o Satanás foi tentar Jesus e ele pegou Jesus, levou num pináculo e falou: olha, está vendo tudo isso? Todos esses reinos é tudo meu. Todo poder é meu, toda riqueza é minha. Se você se dobrar diante de mim, eu dou a você, porque tudo isso é meu. Então, riqueza, o próprio Satanás falou, toda riqueza vem dele, todo poder vem de Satanás. E Jesus falou que não, Jesus ele se desfez de todo o poder, ele se desfez de toda grandeza de ostentação e veio aqui e viveu humildemente e ensinou sobre humildade. Ele ensinou a servir o próximo, ele falou: os últimos serão os primeiros. Ele ensinou a lavar os pés dos discípulos. Então é isso, Jesus é humilde. Por que se Jesus é humilde e a igreja, o pastor, é um pastor do cristianismo, ele não segue o exemplo de Jesus e do apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo, ele falou: eu não quero ser pesado para ninguém. Então ele fazia tendas, ele fazia habilidades artesanais e vendia. Onde ele ia, ele fazia e vendia. Um artesão, o apóstolo Paulo. Por que os pastores não têm que trabalhar? Só ficam acumulando riqueza com motoristas, com capangas, seguranças, casas todas cheias de segurança, onde eles andam parece o Al Capone. Isso eu vi um vídeo hoje também de um pastor lá de São Paulo, que é de Campinas também, parece o poderoso chefão. E aqui em Araras também tem isso, infelizmente, não só numa igreja, várias, com carros importados, banco de couro caramelo, e assim vai. Luciano, você está com inveja? Não, eu trabalho, eu tudo que eu conquisto é pelo meu trabalho, e eu prego o evangelho e nunca cobrei um centavo, e não vou cobrar. Pelo contrário, eu dou para a obra, para o ministério. Diferente, esses pastores hoje, ministros, só querem se enriquecer, viver do dinheiro. Olha só, continuando aqui, ó. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição. Eu vou ler de novo. Olha, os que querem ficar ricos caem em tentação e armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos que levam os homens a mergulharem em ruína e destruição. Bom, você começa a ver, pastores começam a ostentar, depois daqui a pouco é mulherada, daqui a pouco está gastando, fazendo besteira, e aí vem ruína e destruição. Tem que preservar o verdadeiro evangelho, e o apóstolo Paulo fala: pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. Olha, se desviaram da fé e se atormentaram com muitos sofrimentos. E aqui não está falando que a pessoa que tem muito dinheiro, que ela ostenta. Aqui ele está falando algumas pessoas por cobiçarem o dinheiro. Às vezes a pessoa nem tem, ele tem o amor ao dinheiro, ele tem o amor em ser rico, em querer ser, e não é. Isso já basta para que venha tristeza e destruição na vida dela. Então é triste isso, é muito triste. E se a gente pegar lá Apocalipse 3, a última igreja, acho que é Filadélfia, Laodiceia, a última igreja, que representa o período de hoje, Jesus, ali na revelação do Apocalipse, ele fala para esta igreja: você se sente rico, você é poderoso, né? Porque hoje as igrejas são poderosas, tem TV, rádio, propriedades, fazendas, muito dinheiro. Mas Jesus fala: você é um pobre, um cego, um nu. É nu. Aconselho-te, né, que se arrependa. Bom, e aí vai. A palavra está lá, Apocalipse 3. Bom, pessoal, olha, vou continuar só lendo, fazendo uma lembrança aqui, ó. Aqui também, no próprio livro de
da carta de Paulo a Timóteo, ele faz uma recomendação. Como que devem viver os pastores, os bispos, os diáconos, os padres, né? Sacerdotes em geral do cristianismo. Então ele enumera aqui, ó. Ele enumera, ó. E vocês vão ver o item 12 aqui que eu coloquei. Esse daí que ele não seja apegado ao dinheiro. Mas vamos lá, ó. Esta afirmação é digna de confiança. Se alguém deseja ser bispo, deseja uma nobre função, é necessário, pois, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, respeitável, hospitaleiro, apto para ensinar, pelo menos que tenha conhecimento. Outro dia eu fui numa igreja aí que me chamaram para visitar, o pastor não sabia nem o que ele estava falando, não sabia nem ler. Como que ele vai ensinar? Bom, pode ser que a pessoa tenha sabedoria sem ler, sem saber, mas ele tem que ter conhecimento. Não deve ser apegado a vinho. Poxa vida, tem muita gente aí, quando fala vinho aqui, não é só vinho, é cerveja, é vinho, caipirinha, batidinha, uísque, e aí vai, champanhe, e aí por diante. Não apegado ao vinho, nem violento. Hoje a gente vê pastor violento aí, não está difícil. Tem que ser amável, pacífico, não apegado ao dinheiro. Tá aí. E ele deve governar bem a sua casa, porque quem não governa a sua casa não governa a igreja. E aí vai, tem outros atributos aqui, mas o número 12 é não apegado ao dinheiro. Poxa, esse daí é um atributo de um bispo. Então, o que são esses bispos hoje, que são totalmente apegados ao dinheiro, ao luxo, à luxúria, à vaidade, à ostentação? Eu, particularmente, não frequento uma igreja dirigida por um pastor desse. Para falar a verdade, está difícil eu ir até hoje, não sou membro de igreja desde 1999. O negócio está difícil. Mas tem bons homens de Deus por aí, e eu recomendo alguns. Homens amigos. Mas nessas igrejas que só falam de prosperidade, onde a pessoa busca essas igrejas para resolver os seus problemas financeiros, ela não vai na igreja por causa da cruz, por causa quando Jesus fala, aquele que quer vir após mim, siga-me. Ele fala, negue-se a si mesmo. Como que pode a teologia da prosperidade, essa corrente que fica falando, que vai contra o que o apóstolo Paulo falou, vai contra o que Jesus ensinou? Aí alguns lá falam, não, mas quando Jesus entrou em Jerusalém num burrinho, aquele burrinho era uma limusine. Que limusine? Limusine era um cavalo árabe que já existiam as corridas romanas com bigas. Poxa, é só assistir filme do Ben-Hur, aí você vai ver. Então, que burrinho que é um limusine, que absurdo. Eu ouvi uma história aqui de um pastor aqui em Araras que ele falou que foi comprar um Commodore lá na época. E ele foi na loja da GM, lá da Chevrolet, e viu aquele Commodore, aquele Opala, sei lá, eu escutei essa história. E aí ele falava, não vai comprar, isso daí é ostentação, é não sei o quê. Aí ele falou, não, isso daí é o diabo, eu repreendi o diabo. Eu repreendi porque Deus quer me dar prosperidade, tem que me dar os bens. Aí ele falou, não vou comprar um só não, fui lá e comprei 2. E a igreja, Olha pessoal, é difícil, é complicado. O evangelho que Jesus ensinou não é esse aí não é. E esses pastores, eles vão pagar, porque lá em Gálatas 6, 7, o apóstolo Paulo fala, pois o que o homem semeia, isso ele colhe. E ele fala, quem semeia para a sua carne, para a carne colherá destruição. E Jesus também fala da semeadura, né? Jesus ele fala para a gente dar, para a gente ser generoso, né? Ele fala, deem e lhes será dado uma boa medida, calcada, vai ser devolvido assim, calcada, sacudida, transbordante será dada a vocês, pois na medida que usarem, também será usado para medir vocês.
Bom, é claro que lá na teoria da prosperidade eles usam muito esse versículo, mas no sentido de enriquecer. Uai, você tem que dar, você tem que dar. E se você der, você recebe. Quer dizer, é uma barganha, mas não é isso. Jesus está falando, seja generoso de coração e dê de coração, faça de coração. Aí Jesus viu aquela mulher pobre lá dando a oferta e viu um fariseu com um bolo de dinheiro, foi lá, mostrou publicamente, né? Ostentou, mostrou, se exibiu dando o dízimo, a oferta dele. Aí Jesus fala para os seus discípulos, quem deu mais? Aquela senhorinha lá que só tinha umas moedas ou o fariseu que deu aquele bolo de dinheiro? Ah, claro que foi o fariseu. Jesus falou, não, foi a mulher, porque tudo que ela tinha, ela deu, e o fariseu não. Então, esse princípio da semeadura, ele vale quando você faz de coração, e não porque você quer barganhar com Deus. Ah, eu dou, eu recebo, eu dou, eu recebo. Ah, eu quero uma caminhonete. Agora, quem falou que Deus está preocupado com caminhonete? Ele está preocupado com mansão. Olha, pessoal, abra os olhos. Nós estamos nos últimos tempos. E o próprio apóstolo... vamos voltar no assunto aqui. Jesus, ele falou dos tesouros nos céus. Mateus 6. O que Jesus fala? Ele fala, ninguém pode servir a dois senhores, pois odiará um ou amará o outro, ou se dedicará a um e desprezará o outro senhor. Não tem como ter dois. Aí ele conclui, olha o que Jesus fala. Vocês não podem servir a Deus e ao dinheiro. O dinheiro, um capítulo 2 para trás desse daqui, de Mateus 6, você vai para Mateus 4, você vê que Satanás era o dono do dinheiro, dono do poder. Então, aqui, quando fala, vocês não podem servir a Deus ou ao diabo, ou a Mamon, que era o deus da riqueza, que é o próprio Satanás. Então é isso. Vamos ler um outro pedaço aqui, ó. Então não pode ser rico? Pode ser rico, vai trabalhar, seja rico, mas o que Jesus fala? O que o apóstolo Paulo recomenda aos ricos, lá em Timóteo 6:17? Ordene, dê uma ordem aos que são ricos no presente mundo, que não sejam arrogantes. Bom, eu vejo hoje pastores arrogantes, pessoas arrogantes, muito menos um pastor, né, que tem que ser calmo, moderado, pacífico. E hoje eu vejo pastores aí na televisão que falam gritando, parece ter um ódio, que raio de igreja nós temos hoje? Que raio de pastores nós servimos hoje ou seguimos, né, como líder? Tá difícil. Eu não vou me sujeitar a pessoas desse jeito, até porque não é de Deus. Então eu não sou obrigado a me sujeitar a quem não é de Deus. Procure uma igreja mais simples, pastores que são devotados a fazer o bem, aquele pobrezinho que ninguém quer dar atenção, é aquele lá que você tem que servir, que você tem que ouvir, que você tem que andar junto. Não, mas as pessoas querem andar com pessoas poderosas, ricos, aqueles templos maravilhosos, né? Eu sei como que é. E não sejam arrogantes, vocês ricos, nem ponham sua esperança na incerteza da riqueza, mas em Deus, que tudo nos provê ricamente para a nossa satisfação. Deus nunca vai deixar faltar nada. Até porque em Mateus 6, um pouquinho, Jesus fala que a gente não precisa buscar em primeiro lugar o seu reino e a sua justiça de Deus, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Ordeno-lhes aos ricos que pratiquem o bem, sejam ricos em boas obras, generosos, prontos a repartir. Dessa forma, eles acumularão um tesouro para si mesmos, um firme fundamento para a era que há de vir. Vai vir. Jesus está voltando. E assim alcançarão a verdadeira vida eterna. Olha só. Um último texto aqui, ó, do apóstolo Paulo. Timóteo 6,10. Pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Bom, então quer evitar problema? Não vá nessas igrejas que pregam isso. Você vê o pastor lá andando de carrão, casa, mansão, dono de um monte de coisa.
principalmente se ele ganhou tudo isso com a própria igreja, porque ele não tem outra atividade. Então desconfie, dá tempo, pode mudar de lugar, mude de lugar, não é um lugar certo para você não. Então, pessoal, que essa palavra seja para a gente amadurecer e pensar. O importante é eu ir na igreja. O importante é eu ir na igreja e não interessa o que eles falam lá. O importante é... Não. Isso daí é ensino herético. Claro que você tem que ir na igreja, mas você não é obrigado a ficar debaixo de alguém que ensine ou que faça coisa errada. Não. Busque pessoas boas, pessoas dignas. Diga-me com quem andas, eu lhes direis quem és. Jesus falou isso. Então, para que você vai ficar indo num lugar desse? Porque lá é gostoso, porque lá tem uma banda bonita, porque lá tem isso. Mas e a vida? A banda não salva. O templo lá, o prédio não salva. O que salva é andar, é negar-se a si mesmo, é buscar a cruz e me seguir e me servir, andar comigo. Quem não largar pai, mãe, riqueza, isso por minha causa, isso não é digno de mim. Então, que essa palavra seja para você. E você, pastor, que ostenta, que é vaidoso, que é arrogante, que é poderoso, essa palavra seja para você. Que Deus toque no seu coração. Ajude o próximo. Faça o que o Senhor espera do ministério da piedade, né? É o que fala. E não obtendo lucro com o ministério da piedade e da fé. Então, que Deus te abençoe, que seus olhos sejam abertos e que haja prosperidade na sua vida, porque a prosperidade do Senhor, ela é digna e ela é verdadeira. Nada faltará na sua vida. Salmo 23. Né? E Jesus falou aqui, nada faltará, nada. O apóstolo Paulo falou, nada vai faltar para você. Nada. Agora, se você amar o dinheiro, você vai colher destruição. Deus te abençoe. Deus te abençoe.